As carticels, que já vêm sendo comentadas há alguns anos nas edições da ASCO e de outros encontros importantes da oncologia, continuam configurando na programação deste ano e com algumas novidades em termos de manejo de toxicidade. Eu estou com o Dr. Fernando Moura, do Instituto Oncoclínicas de São Paulo, que acompanhou esta sessão sobre carticel. Doutor, antes da gente falar da sessão, o senhor pode lembrar um pouquinho sobre o que são as carticels, seus principais efeitos positivos e também a toxicidade? Claro. Olá a todos. Carticel, na verdade, Dani, é uma modalidade de terapia celular onde o linfócito T, que é é a grande estrela do sistema imunológico no combate ao câncer, ele é manipulado de uma maneira em que é inserido na sua membrana plasmática um receptor quimérico que permite o reconhecimento do antígeno tumoral. É como se eu permitisse que o linfócito T fosse selecionado para reconhecer e atacar a célula tumoral. Esta é a ideia e o princípio dos CAR-Ts. Hoje, a CAR-T-cell está aprovado tanto nos Estados Unidos quanto na Europa para tratamento dos linfomas difusos de grandes células B, refratários ou recidivados, e também no tratamento das leucemias linfoblásticas agudas. A eficácia dessa modalidade de tratamento é bastante representativa. Para a leucemia, por exemplo, a gente tem uma taxa de remissão completa da ordem de 80%. E para esses linfomas difusos recidivados ou refratários, as taxas de resposta completa atingem quase 60% das vezes. Mas e qual seria o custo para o paciente em termos de toxicidade para se chegar a essas respostas? E vale a pena? A toxicidade é bastante importante. Esta é uma discussão frequente em todos os eventos médicos e hoje no dia a dia dos centros que fazem esse tipo de tratamento. Duas toxicidades se destacam. A primeira delas, a síndrome de liberação de citoquinas, ou a Cytokine Release Syndrome. Ela acontece em quase 90% das vezes em algum grau. Os graus mais graves, mais ou menos uns 40% das vezes, dependendo dos estudos que a gente analisa. Ela promove hipotensão, algumas vezes choque, taquicardia, insuficiência respiratória e possibilidade de insuficiência hepatocítica. É uma toxicidade que pode ser revertida prontamente com a adição de um anticorpo que bloqueia o receptor da interleucina 6, que é um mediador da resposta inflamatória, que é o tocilizumab. E com isso a gente controla de maneira bastante efetiva esse cenário de inflamação sistêmica que se instala quando a gente faz o tratamento com CAR-T. O ponto é que os centros têm que ser treinados, especializados. Esse é um tratamento multidisciplinar que envolve não somente a especialidade em hematologia, mas também outras modalidades de terapia que envolvem outros profissionais da neuro. É um tratamento para ambiente de terapia intensiva. E, portanto, o centro tem que estar preparado, treinado e habilitado para que esse tratamento seja feito de uma maneira bastante segura para o paciente e para que o paciente tenha benefício da eficácia. A outra toxicidade que eu mencionei, bastante frequente também, é a neurotoxicidade. Mais ou menos 50%, 60% dos pacientes vão apresentar algum grau de neurotoxicidade. Ela tem que ser prontamente reconhecida. Em geral, o paciente tem afasia, ele vai ter diminuição do nível de consciência, pode ter síndromes convulsivas, inclusive. O reconhecimento dessa síndrome é importante. O tocilizumab é usado também, porém ele é menos eficaz na reversão desses sintomas do que quando a gente está falando de síndrome de liberação de citoquinas. A gente faz o tratamento também em ambiente de terapia intensiva com solução salínica hipertônica, corticoide e às vezes estratégia de punção lombar para aliviar a pressão intracraniana através da remoção do líquor. A reversão dos casos acontece nos estudos que a gente analisou, que são hoje base para o tratamento tanto aqui quanto na Europa, digo nos Estados Unidos quanto na Europa. Nós tivemos alguns casos de letalidade, mas que a curva de conhecimento e a curva de melhor manejo dessas toxicidades permitirá certamente no futuro breve que os pacientes estejam se beneficiando do tratamento e sendo conduzidos de uma maneira mais segura dessas toxicidades que acontecem com frequência.
O senhor mencionou a questão da logística, que tem que ter um preparo multidisciplinar da equipe para que se possa realizar esse tratamento. Em relação a custos, porque aqui nos Estados Unidos e na Europa a gente sabe que é um valor bastante elevado. Tem uma perspectiva para que essa terapia chegue ao Brasil em breve e o que a gente pode esperar? Ela será acessível? Esse é um desafio. Na verdade, é um desafio para os Estados Unidos, é um desafio para a Europa. O custo do tratamento é da ordem de $350 mil. Portanto, é muito caro. A gente tem uma perspectiva de que no futuro, com o passar do tempo, esse custo vai diminuir. Entretanto, hoje é um foco de debate constante aqui nos Estados Unidos e na Europa. Por quê? Como lidar com esse custo? Porque, pensando em linfoma, é uma doença com alguma frequência maior em relação à leucemia linfoblástica aguda e vai impactar o tratamento de uma porção significativa de pacientes, com um custo elevado para o sistema de saúde como um todo. Há uma perspectiva de aprovação dessa modalidade de tratamento no Brasil num período aí de 6 meses. Nós escutamos alguns comentários dando conta de que até o final deste ano existe aprovação para uma dessas modalidades de tratamento com o CAR-T. E será um desafio para o país. Não tenho dúvida, para o nosso país, que sofre de mazelas na área de saúde terríveis, que a gente precisa corrigir desde a atenção básica, como justificar um tratamento com esse custo para uma doença tão peculiar como essas que a gente está aqui mencionando. Mas é um desafio que acho que cabe a nós, classe médica, à indústria farmacêutica que elabora as células, tentar de alguma maneira equacionar para poder oferecer esse tratamento também para os nossos pacientes no Brasil. A CAR-T-cell é um tratamento bastante individual, que ela é feita tailor-made para cada paciente. Mas existe uma perspectiva de repente, com o uso de biomarcadores, se identificar perfis de pacientes semelhantes e, portanto, a realização de CAR-T-cells que possam atender a um grupo e não somente a um paciente de forma individual? Ótima pergunta, Dani. Na verdade, hoje todas essas terapias com CAR-T elas são autólogas, ou seja, a própria célula do paciente dá origem ao tratamento como um todo. A partir de uma única célula, há uma expansão clonal em laboratório, o preparo é realizado e o paciente recebe as suas próprias células multiplicadas. Há uma perspectiva de que essa modalidade de tratamento possa se tornar halogênica, ou seja, que a gente possa ter uma sequência de CAR-Ts à disposição, dependendo não somente do receptor que a doença exige para o tratamento, mas também do perfil imunológico, do perfil do fenótipo imunológico do paciente. E pode ser que no futuro a gente tenha o CAR-T halogênico, há estudos nessa linha bastante vastos, que a gente pode eventualmente lançar mão no futuro. Mas eu acho que esse é um futuro a médio prazo, não a curto prazo, para que a gente assista a isso na prática. Muito obrigada, Dr. Fernando. Eu sou Daniela Barros, repórter especial do Grupo Oncoclínicas para a cobertura da ASCO 2019.